E se você pudesse descobrir a fórmula da riqueza? Foi isso o que Napoleon Hill, autor do livro Quem Pensa Enriquece, descobriu ao entrevistar mais de 16 mil pessoas, incluindo os 500 milionários mais importantes de sua época. Quando ainda era um jovem repórter, Napoleon Hill foi instigado por um dos homens mais ricos que já existiu no mundo, Andrew Carnegie, um bilionário magnata do aço, a entender por que as pessoas que ficavam ricas conseguiam acumular fortuna e quais eram as características dos homens de sucesso que poderiam ser desenvolvidas nas pessoas. Hill aceitou o desafio e depois de mais de 20 anos buscando pela resposta, ele encontrou os denominadores comuns entre todas as pessoas que criaram fortunas. Napoleon Hill escreveu diversos livros, mas sem sombra de dúvida, o seu maior best-seller é o livro Quem Pensa Enriquece, também conhecido como Pense e Enriqueça, que já vendeu mais de 70 milhões de cópias desde a data de seu lançamento em 1937. A obra representa um passo a passo contendo os 13 passos que toda pessoa que deseja enriquecer deve seguir. O primeiro passo é o desejo ardente. Você deve desejar ardentemente se tornar rico, desejar profundamente. Não basta apenas querer, você deve ser intenso, deve se tornar uma obsessão em sua vida, uma ideia fixa que deve ser baseada em um plano de ação e em uma persistência inabalável. Napoleon Hill afirma que esse intenso desejo é capaz de influenciar o seu subconsciente para alcançar qualquer coisa que você quiser. E para desenvolver esse desejo ardente, você deve seguir 6 passos. Primeiro, estabeleça claramente em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Segundo, determine o que você vai oferecer em troca pela quantia de dinheiro que você deseja. O que você está disposto a fazer para conseguir essa quantia? Terceiro, estipule uma data final para conseguir a quantia de dinheiro que você deseja. Quarto, crie um plano de ação para alcançar a sua riqueza e implemente rápido, mesmo que você acredite não estar pronto para fazer isso agora. Quinto, escreva a sua declaração de riqueza, que deve conter quanto dinheiro você deseja ganhar, a data final para conseguir, o que você vai dar em troca para conseguir o dinheiro e o seu plano de ação. Sexto, leia a sua declaração todos os dias, 2 vezes ao dia, sempre que você acordar e antes de dormir. E ao fazer isso, imagine como será a sua vida quando você tiver todo o dinheiro. Para Napoleon Hill, não existem limites para sua mente, exceto aqueles que você mesmo se impõe. Uma frase muito famosa do autor é a frase "What the mind can conceive and believe, the mind can achieve", que significa o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Depois, para você alcançar a riqueza, você deve desenvolver a sua fé. Para agir, o seu subconsciente precisa acreditar que o que você quer realizar é possível. Hill afirma que a fé pode ser induzida por afirmações e instruções que você dá para o seu subconsciente através da autossugestão. Repetir afirmações para o seu subconsciente é a melhor maneira para desenvolver a sua fé. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes. Por isso, você deve se esforçar conscientemente para escolher cultivar pensamentos positivos e eliminar os pensamentos negativos da sua cabeça. A autossugestão exerce um papel fundamental para criar na sua mente uma fé inabalável. Ela pode ser definida como a sugestão de pensamentos conscientes enviados para o seu subconsciente. E a melhor maneira para você influenciar o seu subconsciente é lendo todos os dias, repetidas vezes e principalmente ao acordar e antes de dormir, a sua declaração de riqueza. Através da repetição constante, você vai desenvolver a sua fé inabalável. Você vai desenvolver a crença em si mesmo e o desejo ardente de ficar rico. O quarto passo é adquirir conhecimento especializado, ou seja, conhecimento e habilidades específicos para criar alguma coisa pela qual as pessoas paguem em troca. Não caia no erro de acreditar que você deve parar de adquirir conhecimento após passar pelas etapas de educação formal. Inclusive, para Hill, a educação formal e o conhecimento geral são pouco úteis para você acumular fortuna. Você precisa do conhecimento específico que esteja relacionado com o seu desejo de riqueza. Mas não necessariamente você precisa obtê-lo, você pode contratar pessoas que obtêm esse conhecimento. O quinto passo é desenvolver a sua imaginação. Qualquer coisa que você consiga imaginar pode ser criada. A sua limitação consiste na limitação da sua imaginação. Napoleon Hill afirma que quanto mais você usa a sua imaginação, mais ela se desenvolve. Por isso você deve exercitar constantemente a sua imaginação. O sexto passo é traçar um planejamento organizado. Você precisa criar planos práticos e definidos.
Para elaborar um bom plano, você deve primeiramente se aliar a quantas pessoas for necessário para a criação e execução do plano, usando o princípio do Mastermind, que será descrito posteriormente. Antes de se reunir com essas pessoas, defina quais serão os benefícios que você pode oferecer para essas pessoas do seu grupo em troca da cooperação delas. Se reúna com seu time pelo menos 2 vezes na semana até você aperfeiçoar o seu plano para acumular fortuna e faça de tudo para manter a harmonia entre todos os membros do grupo. Ninguém possui todo o conhecimento necessário para conseguir acumular riqueza sem outras pessoas por perto. Além disso, mantenha em mente o fato de que o seu plano pode falhar, isso é normal, mas o mais importante é continuar até achar um plano que funcione. A maioria das pessoas fracassa porque desiste muito cedo. O 7º passo é aprender a tomar uma decisão e vencer o hábito de deixar tudo para depois. A procrastinação é natural do ser humano, mas se você quiser ficar rico, é essencial aprender a vencê-la. Após analisar centenas de pessoas ricas, Napoleon Hill descobriu que todas tinham desenvolvido o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente, caso fosse necessário. O mais importante para tomar uma decisão acertada é seguir as suas convicções. É seguir a sua convicção e não ser influenciado por opiniões negativas alheias. As pessoas facilmente influenciadas pelas opiniões alheias dificilmente alcançam o sucesso. As maiores realizações surgem do desejo e da capacidade de ser corajoso ao tomar decisões. A habilidade de tomar firmes decisões vem quando você sabe exatamente o que você quer. Essa habilidade define um líder. Já o 8º passo em direção à riqueza é a persistência. A persistência é o fator chave para você se tornar rico. A persistência tem como base a força de vontade e, como qualquer outra habilidade, a persistência pode ser cultivada seguindo alguns passos. Primeiro, saiba exatamente o que você quer. Deseje intensamente isso que você quer. Crie autoconfiança suficiente para acreditar em si mesmo, em suas capacidades através da autossugestão. Trace planos práticos e organizados. Coopere harmoniosamente com as outras pessoas. Blinde a sua mente contra todas as influências negativas alheias. Desenvolva sua força de vontade concentrando todos os seus pensamentos e as suas ações na criação dos seus planos de execução. Crie o hábito de persistir, porque a persistência é fruto direto do hábito. O 9º passo é criar um grupo de Mastermind. Mastermind significa mente mestra e pode ser definido como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Cérebros coordenados em harmonia produzem mais energia de pensamento do que um único cérebro. Quando você cria um grupo com várias pessoas visando discutir e debater sobre um propósito claro, o resultado não é uma soma, mas sim uma multiplicação. Napoleon Hill afirma que é impossível que 2 mentes se unam sem que seja criada uma terceira força comparada a uma muito mais poderosa mente. O 10º passo é entender a transmutação sexual e aprender a canalizar a sua energia sexual. O sexo é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos. A transmutação sexual ocorre quando você canaliza a sua energia sexual para enriquecer a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Atitudes imprudentes no sexo podem ser tão prejudiciais quanto as drogas pesadas ou até mesmo o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina o sexo, o amor e o romantismo. Napoleon Hill afirma que pesquisas científicas revelaram que os maiores realizadores possuem uma grande natureza sexual, uma natureza sexual altamente desenvolvida, e que os homens que acumularam grande fortuna e conquistaram notoriedade foram motivados pela influência de uma mulher. O 11º passo é aprender a usar o seu subconsciente. Você deve aprender a influenciar positivamente o seu subconsciente, porque ele não fica ocioso. Se você não alimenta o seu subconsciente com pensamentos bons, ele vai processar qualquer pensamento que surgir. Emoções e pensamentos positivos e negativos não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo. Ou as emoções positivas vencem, ou as emoções negativas vencem. Lembre-se que você pode influenciar o seu subconsciente através da autossugestão. Existem 7 principais emoções positivas para você fazer isso: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitar a todo custo: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. O penúltimo passo é você entender que o cérebro é uma estação transmissora e receptora de pensamentos.
Quando o cérebro é estimulado, ele se torna muito mais receptivo aos pensamentos. As fortes emoções influenciam as vibrações dos seus pensamentos. Para operar a sua estação transmissora e receptora, você deve utilizar a imaginação e a criatividade. Você deve utilizar a autossugestão e o subconsciente. O 13º passo é desenvolver o seu sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a parte do subconsciente do cérebro denominada de imaginação criativa, que também pode ser chamada de intuição. Napoleon Hill descreve uma prática que ele mesmo realizava todas as noites antes de dormir para desenvolver o sexto sentido. Ele permanecia deitado na cama com os olhos fechados e se encontrava mentalmente em uma mesa redonda com um conselho imaginário formado por seus maiores mentores. Ele selecionava para participar do conselho cada um dos homens que mais admirava e agia como se fosse o presidente do conselho, emulando as características mais marcantes de cada mentor que ele gostaria de cultivar em si próprio. Segundo Napoleon Hill, essa é a melhor maneira para desenvolver o seu sexto sentido, porque você vai alimentar o seu subconsciente com as qualidades que você deseja desenvolver. Para finalizar, Hill afirma que existem 6 medos básicos que todos enfrentamos na vida. O medo da pobreza, o medo de críticas, o medo de doenças, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Para se tornar rico, você deve aprender a dominar cada um desses principais medos. O livro Quem Pensa Enriquece foi escrito com o intuito principal de mostrar como uma pessoa pode acumular fortuna, mas ele pode ser utilizado como um passo a passo para você realizar qualquer sonho em qualquer área da sua vida. Esse foi um dos livros que realmente transformou a minha vida, porque ele me mostrou que eu sou capaz de realizar qualquer coisa no mundo. Eu sou. E se você